Quero que você entenda agora, comece a escrever os seus sonhos, tá? Então, o que que é sonhos para você? Escreve aí para mim. O que que são sonhos para você? Então, você vai pegar esses sonhos e ter esses sonhos bem definidos como uma prioridade. Diante das milhares de tarefas que precisamos fazer durante o dia, o que é prioridade? O que é mais importante para você? Olha só, essa imagem não é muito diferente, não. Isso aqui, se lembra lá nas estatísticas que a gente mostrou nas reportagens, 86% sofre com isso aqui. É muitas coisas fazendo, mas essas coisas nem todas vão te levar para onde você quer ir. Então, primeiro passo aqui, nós temos o que? 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Nós temos o que? 8 horas de sono. Então, dormindo 8 horas está ótimo, tá certo? O que, que vai acontecer? Você tem uma decisão a fazer. Ou vai fazer outra coisa, ou vai fazer isso aqui, ó. Sobram 16 horas. O que, que você vai fazer? Vai passar tempo com a família, vai passar tempo no trabalho, passar tempo limpando a casa, você vai trabalhar na rede social, passar tempo na rede social, você vai passar estudando. Então aqui a decisão é sua. O que, que é prioridade para você? Você tem que alinhar as prioridades com os teus sonhos. Isso que nós vamos aprender. A prioridade aqui é o teu sonho. As 16 horas, elas são muito poucas pelo número de atividades que a gente tem que fazer. Porque acaba o dia, a gente está num cansaço extremo, sobrecarregado e nada aconteceu. Tudo que a gente fez não alinhou nós para o sonho que a gente quer. Então tem que ter um equilíbrio, o que está acontecendo é uma má gestão do horário, o que nos torna improdutivos e investimos energia no lugar errado. E o pior de tudo é que o tempo passa. Então aqui tem uma pesquisa feita em 2020 que mostra que o Brasil está em terceiro lugar em número de usuários por aplicativo em horas. Então, na média, aí, o brasileiro está ficando 3 horas e 45 minutos no aplicativo e na rede social, né, nos aplicativos. E aí eu pergunto para você, será que 50% desse tempo é investido no teu sucesso, um estudo, em algum desenvolvimento que vai te fazer crescer, te elevar a tua energia? Não é, né? Infelizmente não é. Você vê lá os vídeos mais assistidos, o que, que é viral? Não está te levando para o sucesso. Então, onde você está investindo o teu tempo? Isso está te levando para um crescimento? Está te dando resultado? O que é prioridade para você? Prazer ou crescer? No início, a gente vai ter que investir bastante tempo no crescer para depois ir recebendo o prazer. Então, o passo mais importante aqui é usar essas 16 horas com toda a sua energia em tarefas que te levarão para o teu objetivo principal. Se a tarefa não faz parte do teu crescimento e não vai te levar aonde você quer, então descarte. Olha assim, ó, tem esse passo a passo. Você está ali no passo número um. Você tem várias tarefas até chegar ao teu sonho na conclusão. Mas se você não estiver trabalhando com tarefas que são a tua prioridade para os teus sonhos, você nunca vai acontecer de atingir o teu sonho. Toda tarefa deve te levar para os teus sonhos. Caso contrário, é uma perca de tempo e energia. Então descarte. Você está no passo A e você quer o passo B. Você quer realizar os seus sonhos. Você está agora na situação atual, aqui no passo A. Mas você quer ter os teus sonhos no passo B. Você tem que fazer várias tarefas para poder atingir. E o que, que acontece? Você não consegue atingir. O problema é que as tarefas que nós fazemos nem sempre levam a gente para os nossos sonhos. Então a prioridade aqui são os teus desejos e sonhos. Isso é o mais importante. Como que você quer viver? Isso é o mais importante. Esquece a tarefa, esquece o meio que vai te levar. E é aqui que trava muita gente, é aqui que faz você perder tempo. Você acha que é por um caminho, mas cara, é por outro. Não é assim, não é a gente que vai dizer como, mas é a situação que vai nos levar para o melhor caminho, para a melhor tarefa. Então, que é importante, como você gostaria de se sentir, como que você gostaria de estar, onde gostaria de estar, como gostaria de morar, onde gostaria de morar, como seria a sua família, como seria a sua casa, como seria seu carro, onde gostaria de viajar, como você gostaria de viver. Então, o impossível só existe até alguém fazer acontecer. Então, você está no passo A, que é ir para o resultado B. Então, o que, que está te impedindo aqui, ó? São os teus limites. Limites. Coloque para fora o que você tem vontade. Se você tivesse todo o tempo e dinheiro, o que você faria? Você é o maior destruidor dos teus sonhos. Você que está dando soco e destruindo os sonhos. É você que se limita, é você que disse que não dá, é você que não acredita. Enquanto você duvida e dá muitas desculpas e motivos por que, que não dá certo, não é possível para quem? Para você que diz que não dá certo, porque tem outra pessoa que está investindo tempo nisso que você está dizendo que não dá certo, outra pessoa está conseguindo. Os outros estão fazendo. Essa é a diferença. Então, galera, qual é que é o salário aí do pessoal aí? Saiu aqui em janeiro de 2023 o salário aí do pessoal, né, dos jogadores de futebol. Então,
Aquilo que é para você um sonho é uma realidade de um dia de trabalho para outro. Por que que algumas pessoas recebem e outras não? Então, isso significa que é possível. Cara, eu quero receber isso aqui em 10 anos. Cara, esse pessoal recebe em 1 hora. Então, quem não acredita é você. É sabendo dessas informações que seu mundo começa a se abrir e quebrar a falta de fé. Tem uma reportagem do Neymar falando que ele jogava no mesmo lugar que muitos amiguinhos dele jogavam. Isso quando ele era pequeno. E tinha muitas pessoas que ele encontrava que jogava melhor que ele. Então, qual é que é a diferença? Se você pegar as duas pessoas, elas pensam diferente. Então, esse pensar diferente, esse sentimento diferente, vai te levando a lugares diferentes. Então, o Márcio que pensava no passado e sentia no passado não é o mesmo Márcio que pensa e sente no futuro. Então, nós precisamos entrar nessa vibe, nessa atmosfera onde tem pessoas bem, para a gente ficar bem também. Então, em primeiro lugar, o salário anual aí do CR7, que é 200 milhões de dólares por ano. Então, isso aqui são os salários anuais, tá? Isso aí foi em janeiro aí que saiu, no início, depois da Copa. Então, o que que é o salário deles por dia? Então, por dia, ele recebe 555 mil dólares. Olha só, ele recebe meio milhão por dia. Então, ó, agora você vai estudando. Mbappé, ó, 355 milhões, o Messi 333 milhões e o Neymar recebe 241 milhões por dia. Aqui é mil, 241 mil por dia, Messi 333 mil por dia, 355 mil do Mbappé por dia e 555 mil por dia do CR7. Então, cara, se eles têm esses valores, outras pessoas também têm. Então, se esse jogador tem esse salário, outros jogadores também podem ter. Se fulano está recebendo esse valor, então é muito importante a gente ter por meio de comparações, porque isso passa o nosso limite. Então, nós somos limitados. Então, muitas vezes nós conseguimos quebrar esse limite. Eu vou mostrar como é que eu quebrei meus limites agora. A gente começa a quebrar os limites ou por saber que outras pessoas conseguiram, ou quando a gente está muito autoconfiante por causa das tarefas que estamos fazendo, que sabemos que vai nos levar onde queremos. Então, por isso que nós conseguimos alcançar. Então, tudo acontece por causa do paradigma. Então, o que que é isso aqui? Nós somos bloqueados na nossa mente. O paradigma é um programa de crenças no subconsciente. Então, esse programa, essas crenças, tudo isso que você acredita, isso está programado na sua mente. Quem te disse que isso é o certo e quem te disse que isso é errado? Então, muita coisa a gente aprendeu no início. Nós entramos num paradigma, isso vem do que? Experiências anteriores. Isso vai programando a nossa mente, isso vai dizendo para onde a gente deve ir e não deve ir. Ou seja, lá dentro de você diz que não vai dar certo. Aí você vai ir como? Inseguro. Então, por exemplo, se lá dentro de você já está dizendo não vai dar certo, eu estou inseguro, o trabalho vai sair mal feito. Agora, quando você está seguro, está convicto, o trabalho é diferente, o resultado é diferente. Você está cheio da certeza e é natural que a qualidade, a criatividade, tudo isso é afetado na sua mente. Você vai fazer um trabalho muito melhor, porque você está com convicção no agir. Aí sim, quando dá errado, por quê? Nós estamos inseguros. Outras vezes você começa porque lá dentro está dizendo que não dá, aí você começa e aí você não termina porque você achava que não dá, nem tentou ir até o final. Então essas crenças, elas controlam a nossa vibração, certo? Então é a mesma coisa daquilo que a gente estava conversando sobre o motorista. Ele começa a dirigir, ele tem um trauma que fez um acidente, talvez depois ele não queira mais. Por quê? Porque quando entra no carro, a crença dele é que vai dar errado, porque teve um acidente, uma experiência anterior, e isso controla a vibração. Ele fica numa vibe de quê? Fica numa vibe que vai dar errado, ele fica numa vibe, uma atmosfera tá negativa, que tá dando tudo errado, e vai bater de novo. E aquele sentimento ruim não faz, trava, soa, vai tremer. Por quê? Porque a crença dele está em cima de experiências anteriores. Então, essa vibração, ela vai controlar a ação que produz o resultado. Então, vai produzir um resultado de quê? Desistir. Aí não vai mais. Então, eu conheço muitas pessoas que passaram por esse processo e não dirigem até hoje porque sofreram algum trauma ou tem uma crença que não poderia dirigir e acreditou nisso e levou em frente, certo? Então, como vencer isso? Como vencer? Como me desbloquear para achar que os meus sonhos são uma prioridade e também é possível para mim? Como que eu faço isso? Então, em primeiro lugar, como que eu venci isso?
Então, os sonhos estão ali. Eu estou no A e os sonhos estão no B. E eu quero chegar até lá, só que eu não consigo. Por mais que eu queira, eu não consigo. Então eu venci aqui, número um. Eu venci com a vontade, olha a vontade, e imaginando como seria se continuasse como auxiliar de fábrica. Então, por mais que as coisas estavam dando ruim para mim naqueles 7 dias, eu parei e pensei, cara, se eu pegar e continuar do jeito que eu tô, eu vou voltar como auxiliar de fábrica, ou eu comecei a me lembrar como que era quando eu era auxiliar de fábrica e comecei a pensar nessa dor. Cara, eu vou continuar recebendo um salário que não paga as minhas contas? Eu vou continuar recebendo um salário que não consigo nem financiar uma casa, que eu não consigo comprar o carro que eu quero? Eu vou continuar. Eu comecei a pensar só naquilo que me gerava dor. Então, isso foi forte para mim nesses 7 dias, porque me fez sair fora dessa bolha. Não, cara, eu não quero mais continuar nisso. Então, eu parti para a vontade, imaginando como seria se tivesse onde eu queria estar. Então, comecei a gerar uma vibe de prazer. Eu saí de uma vibe de dor e passei por um processo de prazer. Então, comecei a me imaginar, cara, como é que seria essa minha casa? Como é que seria o carro? Como é que seria minha família? Como é que seria meu relacionamento perfeito? Cara, como é que seria? Então, eu quero dizer para você que se tem assim como a gente viu jogadores ganhando muitos valores, você também pode. Outras pessoas podem. Se o Márcio recebeu em apenas 2 horas de trabalho um valor que era do mês, aí sim, você entende que também pode. Então eu comecei a pensar, cara, se tem alguém recebendo, eu também posso. Eu passei por um processo de dor, eu não quero mais isso. Então eu entendi que se eu continuasse naquilo, eu ia viver naquele processo de dor. Então isso estava em cima do meu controle, do meu domínio. Eu posso fazer ou não quero fazer, ou posso tentar ou nem vou tentar. Então comecei a imaginar, não, mas como é que seria isso? Eu comecei a só pensar no meu mundo perfeito, como dentro de mim eu já estava perfeito. Para mim já estava tudo resolvido. Eu já estava naquela vibe de prazer, já estava vivenciando dentro de mim aquilo. Então, essas crenças, ambientes, testemunhos, histórias, relacionamentos, ensinos, essa diferença, porque alguns acreditam e outros não. Então, é aquele reescrever que a gente estava conversando. Dar um novo sentido. Eu estou passando por essa situação, mas não quer dizer que essa situação vai ficar para sempre. E a partir de agora, essa dor vai sumir. Eu vou começar a focar no prazer. Então, quando eu trabalhava na fábrica, muitos colegas diziam que não dava certo, que não era para mim trabalhar, que eu não ia nunca ganhar dinheiro. Foi aí então que depois recebi o salário em um dia, em 2 horas de trabalho. Então, como que aquelas pessoas diziam que não ia dar certo? Então, no meu ambiente, as pessoas diziam: Márcio, não vai dar certo, isso é para filho de pai rico. Você não vai ter sucesso, nós vamos morrer peão de fábrica aqui suando no calor de 60 graus. Então, quando eu chegava em casa, a minha família falava as mesmas coisas. Quando eu cheguei empolgado, falando, descobrindo o que eu quero trabalhar, vou trabalhar com tecnologia porque dá dinheiro e o pessoal anda bem e tal. E o que que aconteceu? Eles me falaram a mesma coisa. É, mas a faculdade é cara, não vai dar certo. E não tem, a gente tem que agradecer porque trabalha em fábrica e tal. Então, aquele negócio que não tinha esperança em nada, porque eu falava para um não dava, falava para outro não dava. Aí tá, vou falar para os meus amigos. Quando eu cheguei e falei para os meus amigos, a mesma resposta: Márcio, esquece, tu é louco. Você tá pirando. Só pode. Não tem, nós somos tudo pobre, nós somos de vila, nós nascemos em vila, não tem como ganhar mais. Não tem como trabalhar com isso que você quer. Eu nem sabia direito. E eu, feliz da vida, queria contar, acabava me estragando. Então, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos, porque a resposta que você vai ouvir geralmente não vai ser a que você gostaria de escutar. Então, nesse ambiente me travou um pouco para começar. Então, quanto mais você estiver no ambiente desalinhado, mais errado vai dar. E quando você se alinhar ao teu ambiente que você quer, aí vai dar certo. Então, naquele momento que eu era auxiliar de fábrica, eu não consegui, não tinha ninguém por perto que trabalhava com o que eu queria. Não, o que que aconteceu? Eu montei num ambiente no meu quarto. E ali no meu quarto era eu e as minhas coisas. Então, eu montei dentro de mim um ambiente vivo. E dentro de mim era muito verdade, até que a verdade saiu para fora. Porque eu comecei a acreditar que era possível para mim. Então, eu tive a convicção muito forte. Então, alinhado com o que você quer, você vai ser muito mais rápido em trazer os teus sonhos à realidade. E no processo número 2 eu fiz um RPA. O que é o RPA? É o resultado, propósito, ação com planejamento. Talvez você já escutou isso aí, mas é o quê? O que é o RPA? Então eu comecei a fazer um planejamento de tudo aquilo que eu queria, como que eu queria crescer, como é que eu queria trabalhar. Então, o resultado que eu queria era receber 30 dias Então eu trabalhava numa empresa, já estava cheio com o meu chefe, e eu queria receber
aquele valor de 30 dias em apenas um dia de trabalho. Por que que eu queria? Aí entra o propósito. Qual o propósito disso? Né? O propósito é ter mais tempo para a família e férias. Como eu estava sempre esgoelado, sempre trabalhando, já tinha tempos que eu não tirava férias, trabalhando das 7 às 10 da noite e sempre sem dinheiro, o que que eu queria mais? O que que eu queria mais no mundo? Férias. Queria mais tempo para mim. Queria mais tempo com a família. Então, esse era o propósito. Ação. Qual era a ação? Bom, isso não vai vir de graça. Eu vou ter que semear isso para tornar realidade. Aí entra a ação. Então, eu precisava descobrir um trabalho com bom pagamento e menos tempo. Certo, galera? Então, esse aqui é meu exemplo de vida, tá? E esse exemplo ele funciona para qualquer área que você aplicar. Se lembra lá? Hoje eu tenho mais de 9 fontes de renda. Também trabalho, tenho rendas de investimento, com marketing digital. Então, isso funciona com qualquer área da vida. Então, também investi em tecnologia e retornou. Então, para qualquer área. Se lembra, eu era auxiliar de fábrica. Então, tudo aquilo que preciso fazer para prosperar nesse resultado. Então, quero receber em apenas um dia de trabalho, que eu levava 30 dias para receber. Qual o propósito disso? Ter mais tempo para família e férias. Qual a ação que eu devo fazer? Fazer um trabalho com um bom pagamento e menos tempo. Então, quando começar? Agora. Mas só posso amanhã. Aí é que entra quando a gente coloca a prioridade. O teu sonho é uma prioridade? Se você acha que é uma prioridade, mas não está dedicando tempo para fazer isso aí, não é uma prioridade. Você está sendo enganado e você está naquele ciclo inicial. Se lembra lá? Você só está investindo tempo e nada retorna. Você só está enriquecendo outras pessoas e não está se prosperando. Você precisa se prosperar. Então, quando começar? Tem que começar agora. Aí você me diz: ah, mas eu só posso amanhã. Então, não é uma prioridade para você. Entende que você sempre coloca outras coisas na frente, porque isso não é tão importante assim. Então, se você acha que mas não está dando a devida ação necessária para que isso aconteça, então isso é a prova que não é tão importante assim. E é dessa maneira que você não atinge o resultado esperado. E é exatamente isso que você precisa. Uma autoanálise agora. Um olhar de um todo. Você precisa olhar um mapeamento da sua vida. Olhar, imagine você sentado. Fique se olhando. O que acontece com você lá? Você precisa ver de uma forma de fora e ali identificar o problema. Então, você faz o RPA, o resultado, propósito, ação. Agora vou me planejar, colocar os meus sonhos como uma prioridade e atingir. Maravilha. Então é isso mesmo que você quer? Se é uma prioridade? É. Então tá. O que que você quer? Quero ser milionário. Maravilha. Aí eu pergunto para você. Aí agora você olha como um milionário. Eu vou ser um milionário. Muito bem. Qual o propósito disso? Você me responde: ah, não sei, quero simplesmente ser. Não vai ser. Por quê? Porque se você disser que é porque você quer pagar uma casa, um carro, viajar o mundo, e aí você precisa de 3,5 milhões, por exemplo, aí sim, aí agora eu falo. Sim, agora você tem um propósito, o porquê que você quer ser milionário. Entende? Não adianta você dizer, eu quero ser um bilionário, mas porque é algo em vão. Primeiro você atinge na sua conta vários milhares, faz a sua conta brotar muitos valores, depois para atingir outros níveis. Você precisa gerar micro sucesso para ser gerar dentro de você uma autoconfiança tão grande para poder atingir o próximo nível. Aí sim, não é algo em vão, não é algo que está vazio. Aí você fica pensando, pois é, será que vai dar certo? Será que eu preciso disso mesmo? Cara, se você não tiver o propósito bem definido, se lembra, eu queria receber em um dia de trabalho que levava 30 dias para receber. Mas por quê? Qual era o propósito disso? Eu queria tempo e família e férias. Então, preciso de uma ação. Aí sim eu vou receber e recebi. 30 dias que eu ficava trancado dentro de uma empresa para receber um salário que não pagava minhas contas, recebi em apenas 2 horas de trabalho. Então, esse foi a primeira coisa que aconteceu. E depois comecei a receber isso múltiplas vezes. Depois comecei a receber valores muito mais altos. Então, nada aconteceria se eu não tivesse atingido o primeiro degrau. Você lembra lá a escada? Você chegar no número 10, você vai ter que passar pelos degraus. Porque isso vai fortalecer as suas pernas. Então, esse aqui saiu na Forbes. Então, na Forbes tem uma matéria falando sobre o Walt Disney, contando que ele isso
Isso é o que se comenta muito nos Estados Unidos, que o Walt Disney foi rejeitado mais de 300 vezes pela ideia do Mickey e de construir um parque temático no pântano. Então diziam que ele era louco. Então tem essa matéria falando dele. Então ele foi demitido do jornal Kansas City Star por não ter criatividades e boas ideias. Muitos o chamaram de louco por querer fazer esse parque. Então a matéria dizendo que ele foi rejeitado várias vezes e por ser demitido, como que você acha que na maioria das vezes, na maioria das pessoas, as pessoas se sentem? Então aqui é uma explicação porque poucas pessoas atingem o sucesso, atingem a prosperidade, porque não sabem esse caminho, porque se frustram. Então muito mais forte você fica quando você cria essa bolha, essa atmosfera de prosperidade em você. Então escreva aí, o que que é prioridade para você? No Diário da Transformação, se você, olha só, escreva, se o possível não existe, o que você gostaria de fazer? Coloque seus sonhos como prioridade. Então aí você escreve, né? Então esse aqui é um exemplo meu, dedicar, o que que era prioridade para mim quando eu fiz isso? Dedicar a noite para a família, trabalho certo, fazer aquele trabalho dar certo, estudar 4 horas por dia, trabalhar com tecnologia. Então isso aqui foi as minhas vontades, ó, 30 dias de férias com a família na praia de tal, viajar fora do país em Dubai, receber 100 mil por mês, ter o carro tal, casa tal, trabalho piloto automático, receber 30 dias em um. Importante, faça isso, mas não se prejulgue, não se julgue, não pensa como vai acontecer. Que agora, no sexto e último passo, agora nós estamos chegando no final da nossa live, e o que, que vai acontecer? Você vai descobrir no que você é melhor e como aperfeiçoar esse melhor. Então, você precisa desapegar, soltar, você precisa abandonar aquilo que você acha que é certo. Muitas vezes eu achava que eu ia ter prosperidade por fazer um caminho. E foi totalmente inverso. Então você tem que parar com essa crença de dar socos em ponta de faca, achando que vai dar certo por um caminho, insistindo uma coisa e tem outra melhor te esperando.